Você se relaciona? Claro, se não se relaciona, vai se relacionar ou já se relacionou. Então vamos falar sobre o que deve fazer um casal em crise. E para isso, estamos aqui com a psicóloga Letícia Ramos e a psicóloga Andréia Belo e eu, Tito Belo, que vos fala. Sou Letícia Ramos, psicóloga clínica, neuropsicóloga, especialista em gestão emocional e terapia cognitivo-comportamental. Eu sou Andréa Belo, sou psicóloga clínica, especializada em EMDR, que é uma abordagem que trabalha psicotrauma. Sou especializada também em casais e famílias e trabalho com tudo isto, transformando crises em oportunidade de reconexão. Muito bom, eu sou Tito Belo, terapeuta junguiano e terapeuta metafísico transenergético. Ok, todos aqui somos casados e todos já passamos por muita discussão, muitos terremotos dentro do relacionamento, Imagina, não é? não. Então isso é uma coisa que aparentemente é muito natural, sim. Mas qual é a melhor forma de comunicação para que isso se torne algo facilmente solúvel, facilmente acertado, apaziguado É o e facilmente? Não, facilmente. Não sei se facilmente existe, mas eu As acho que discussões vão existir, né? vão existir, Ah. vão existir. E tem vários níveis, né? Exato. E a gente Mas existe uma forma, eu não sei se é o fácil, se é o difícil, mas existe uma forma que é equilibrada. é respeitosa, talvez a gente possa falar também, né? Eu diria, você falou Uhum. equilibrada, eu diria respeitosa, porque acho que é o respeito que traz um pouco de equilíbrio. Mas eu acho que o que é facilitado, o que facilita as coisas nesse sentido, pensando no que você trouxe, é entender que crise é oportunidade. Crise é oportunidade. É oportunidade. A cara dele. Ele até respirou, né? Crise é oportunidade da gente revisitar o que não funciona mais. Crise é oportunidade da gente se questionar sobre o que é que está trazendo tanto desequilíbrio dentro da própria individualidade e que deságua na relação. Crise é oportunidade, ainda que venha, olha lá, tchararam, né? Que rufem os tambores, até com algumas traições. Tenho no consultório vários casos, onde uma traição é a grande oportunidade de refazimento de um casal. Exatamente. Nossa, eu tenho um post do Instituto Tecne, eu tenho lá no Instituto Tecne que bombou, que fala exatamente: uma boa crise é um grande momento de aprendizado, é uma grande oportunidade para você aprender. E até, né, a gente olhar para as cargas que a gente traz dos nossos históricos familiares e dos modelos de relacionamento que a gente está carregando e que de repente não está dando certo muito não nesse relacionamento atual. E em parte porque você quer ser mais feliz do que aqueles que já passaram. Então, às vezes as crises até podem contribuir para que você se perceba numa repetição de padrões que te impedem de estar indo para frente daquela forma que você sonha, almeja, né? Então, acho que para facilitar tudo é primeiro a gente entender que é natural e que é uma oportunidade. Uma oportunidade de crescimento, né? Mas como que pode acontecer esse crescimento? Primeiro, então, é necessário que os dois entendam que vão haver opiniões diferentes. São duas pessoas diferentes, porque isso acontece também no casal, há um certo tempo, acreditar que eles são uma única pessoa, e não, então, aprender a respeitar essa individualidade, que ali existe um casal, mas existem duas pessoas que têm sua história, que têm as suas necessidades individuais, então, esse respeito que a gente falou vem desse lugar também, um respeito de respeitar o outro na sua individualidade, respeitar que vão acontecer mudanças nessa pessoa, porque você vai conhecer a pessoa. Já tô 18 anos casado, 20 anos casado. Você mudou tanto? Sim, mudou e vai continuar mudando, porque só não muda se você tá congelado, ou se tem alguma coisa, ou morreu, ou algo assim, né? Mas enquanto está vivo, existem mudanças. É como se fosse o nosso batimento cardíaco, né? Ele não é uma constante. Ele vai, sobe, desce, Sim. e vai mudando. E uma Então, pergunta. nós mudamos também, tanto como pessoas como no relacionamento. E aí tá a chave. E uma pergunta, e como a neuropsicologia ela pode ajudar, ou como ela pode explicar isso de uma forma assim, para o leigo, para quem está assistindo, explicar quais são os melhores caminhos a serem tomados. Melhores caminhos tomados para a gente chegar nesse lugar equilíbrio, esse lugar de equilíbrio, para a gente chegar nesse lugar de apaziguamento de uma forma mais fácil, para que a coisa não chegue diretamente como embate, cada um vai para um lado, embate, separa, embate,
se odeiam. Embate. O que acontece no cérebro das pessoas? O que acontece Eu no olho, comportamento? Uhum. Eu olho muito assim, primeiro no contexto mais sutil, que é o respeito mesmo, né? Então, um casamento, um relacionamento, a base primordial é o respeito. Porque quando se pede o respeito, vão acontecer, como a gente falou, discussões, e nessas discussões, quando não existe respeito, vão haver agressões verbais, né? Você não precisa nem da agressão física, mas a agressão verbal. A partir da agressão verbal, então, aquilo que é dito, tá dito. E fica Então, na memória, mas né? eu posso dizer que quando isso existe é porque eu não aprendi, como eu não aprendi a ser assim, eu não conheci esse tipo de respeito, eu conheci apenas uma forma de agressão, eu Olha, ainda não tenho isso pronto no meu universo e, portanto, as minhas sinapses não foram criadas, as minhas sinapses não estão prontas para que isso seja usado para que essa pista possa passar um carro, mas eu ainda preciso aprender e criar essa condição para mim. não tem como dizer se não aprendeu, mas o que eu percebo também é que muitas vezes numa discussão é acessado uma criança interior, um ego dolorido que precisa mostrar que tem razão. Né? Se a gente for pensar assim, mais puro e simples, né? É uma criança que quer mostrar que tem razão. Estou numa briga, eu quero mostrar que a minha verdade é a mais pura. E aí acontecem, então, os desentendimentos e as dores emocionais, né? Porque, eu estou sentindo uma dor aqui, então eu vou fazer ele sentir também, Sim, uma dor emocional. né? Mas uma dor emocional ele cai um pouco no que eu quis dizer, que é o seguinte, por exemplo, a minha mãe nunca falou eu te amo em casa, nunca ninguém fala. Eu estou fazendo uma coisa hipotética. Uhum. Então, dentro de uma certa família, não se costuma demonstrar o amor e se falar eu te amo ou eu te amo, e nem de pai para filho, nem de filho para pai, nem entre irmãos, nem entre o casal. De repente, a família toda está indo viajar e o filho que vai ficar muito amargurado, ele fala, mãe, eu te amo. Mas a mãe, nesse momento, precisou correr atrás do outro irmão que estava saindo correndo e não respondeu nada. E essa criança ficou com esse buraco dentro dela, esse pequeno trauma. Quer dizer, ela não aprendeu, ela não teve essa troca, ela não teve esse valor dentro dela. Então, o normal, dentro de uma norma gerada, norma de comportamento gerada pela própria família, o normal dela, a norma de conduta dela é essa. Você não precisa, você demonstra amor de outras formas, você não precisa dizer eu te amo. Mas aí, quando ela tá no relacionamento, é normal para ela não dizer. E aí o parceiro vai cobrar isso dela. Por exemplo. Desculpa. Isso. E aí o parceiro vai cobrar isso dela, por exemplo. Uma coisa, a gente traz, não só pode trazer como carga traumática, mas pode trazer uma série de perrengues por não conhecer, por não ter desenvolvido. Eu estava num retiro uma vez e foi muito interessante, porque tinha um rapaz, ele sempre tentava comunicação com o dirigente e tal, e ele de fato, ele era desrespeitoso para aquilo que a gente entende como respeito, né? E ele sempre tinha uma fala, né, de devolutiva a respeito dessa questão. E aí, em algum momento, ele cai a ficha e ele fala assim, fulano, né, que era o dirigente lá, por favor, me ensine a ter respeito, eu acho que eu não aprendi. Verdade, né? Fantástico, sabe? A hora que o cara cai nisso, você vê ali a criança que ficou solta nesse mundo aí, né? Sem direção, né? Foi exatamente então, isso quando que eu você quis tá dizer. falando, isso, eu tô exemplificando, isso aconteceu, né? De verdade aí na vida. Então, acontece. Acontece, a gente às vezes não aprendeu. Assim como coordenações motoras que a gente não teve treino, o cérebro não tem como né? Responder. Agora, eu acho que tem uma coisa que você falou, que é, juntando tudo isso, que são essas, brigou, afasta, brigou, odeia, brigou, ama demais, brigou, opa, tem algo crônico aqui. Tem algo crônico, né? Tem algo crônico. Talvez, neste relacionamento, exista um vício, e aí isso é sináptico, né? Exista um vício em resolver as coisas desta maneira sempre. Então, guarda. Tem uma hora que né? Vaza, porque não tem mais pra onde ir. Como é que vaza? Na briga. Aí fala o que tem que falar, o que não tem que falar, né? E aí pronto, acabou, todo mundo já fisicamente, organicamente se aliviou, psicologicamente deu uma aliviadinha, pronto, acabou, segue a vida, segue, e acontece de novo. E babá, enche, briga, né? Então, isso é um vício, isso pode ser um vício mesmo relacional. Se você tá vivendo essa questão crônica, essa ou outras tantas que se repetem, a gente vai precisar avaliar quais são as camadas, então, individuais, né? Então, quais os recursos que você teve para entender relacionamento e
E sim, né, se expor os seus incômodos, expor as suas necessidades, os seus recursos em termos de resolução de problemas. Né? A gente vai precisar investigar isso. A gente vai precisar investigar as questões sistêmicas. Então, assim, eu tô brigando tanto porque eu tô querendo mandar essa pessoa embora, eu quero que ela diga que ela vai embora, porque eu tenho um registro de abandono, então é melhor eu falar pra pessoa ir embora, né? Porque minha mãe, eu falei, eu te amo, minha mãe não respondeu, então a outra pessoa também não vai responder. Quer dizer, a gente entra Orgulho, né? nessas investigações todas, né, sistêmicas, e muitas vezes as coisas não estão ali no ponto focal, mas estão lá atrás. E aí o que é individual, o que é da relação, fica muito mais fácil de resolver, porque é só aprender habilidade. Né, a habilidade de falar, opa, tô frustrado porque o menino não me deixou jogar com a bola, eu não vou pegar a bola e vou embora. E na sua terapia de casal, quando você está atendendo um casal dentro do consultório, o problema é sempre resolvido individualmente ou vai existir um problema que é montado na relação? Que lindo. Obrigada pela pergunta. É só um gancho. Eu sei. Então, tem terapias e terapias eu sempre faço de uma forma muito personalizada mesmo, né? Muito customizada. Então, eu sempre tenho que fazer uma entrevista com o casal e uma entrevista individual para a gente entender o que é que tá pegando, né? Então, muitas vezes existem problemas individuais que estão desaguando na relação e trazendo problemas para a relação. Então, eu preciso que esse casal, em processo de casal, eles façam sessões individuais para tratar dessas questões, né? Individuais que estão desaguando lá. E tem questões que são da relação, e aí a gente precisa tratar junto. Então, normalmente tem essa, né? As sessões individuais e a sessão de casal dentro de um processo completo. Rapidinho, eu queria dizer, vocês lembram na escola, quando vocês estudavam conjuntos na matemática, a gente tem a interseção dos conjuntos, aquela união, interseção. Então, eu vejo que no tratamento do comportamento entre casais, a grande maioria dos problemas, ela mora no indivíduo. E uma pequena parcela vai estar sendo refletida nessa união. Então nós temos 3 áreas aqui. Lembra? A gente tinha que achurar a área do meio do conjunto, né? Tem uma pequena parcela, que é essa área achurada da interseção dos dois, aonde o problema dos dois se vê construído a partir da relação. Mas a grande maioria já deve ser tratada individualmente, porque cada um tem condição de olhar para si e começar a limpar esse caminho para que ele não esbarre, para que ele não respingue na relação. E aí eu fiquei pensando aqui sobre a nossa capacidade de aprender. Então, nunca é tarde. Nunca é tarde. Apesar de você ter vindo de uma história onde dentro da sua casa a palavra eu te amo não existia, você pode aprender isso. É só você não sabe só expressar, mas você aprende. E aí tá a beleza do relacionamento, porque não é por acaso que você está com a outra pessoa. E às vezes quando ela te cobra, poxa, você não me fala eu te amo. Aí ela te traz essa reflexão, pois é, eu não falo, mas eu sinto. Então, que tal, vou ouvir essa pessoa, né? Deixa eu começar a treinar essa habilidade que até então eu nunca pratiquei. Então, a gente aprende o tempo inteiro, né? Neuroplasticidade é algo maravilhoso, porque a nossa capacidade de aprender, ela é constante. Basta estar atento e querer aprender a se desenvolver e ter esse olhar, então, pro casal, pro casamento, que seja, né, de que os dois podem se ajudar. Então, primeiro, você entende que você é uma pessoa, o outro é uma pessoa, que cada um tem suas questões. A partir dali, então, você consegue perceber o que é o seu, o que é do outro, fazer esse trabalho de entender o que é seu, o que é do outro, é muito importante, É né? muito importante. Então, assim, se a gente entende que o relacionamento é uma oportunidade de cura, Sim. a gente vai entender as brigas como um sinal, um sintoma de alguma coisa. Então, para a gente, por exemplo, começar a lidar com as crises de uma forma melhor, a primeira coisa é a gente tentar sair daquele ciclo de guerra, de ataque e de defesa. Quando isso começar, é importante que, assim, vamos dar um tempo, sai, né? Mas saia de forma amorosa e não de forma punitiva, de forma a abandonar o outro, né? Sai e diga, eu acho que isso aqui não vai à frente e eu confio na sua capacidade de entender isso e vamos dar um tempo. E se precisar, porque às vezes a gente no impulso não consegue parar de falar, sai mesmo, se afasta fisicamente, né? E a gente precisa lembrar dentro disso que reatividade, então essas desproporcionalidades, essas besteiras que a gente fala e tal, além de ter uma questão de sobrecarga, né? Coisas que ficaram guardadas, mas a reatividade, ela tem a ver com trauma. Ou seja, opa, tô agindo de um jeito que tem a ver com alguma coisa que é minha. Eu não vou pegar e tacar isso no outro, né? Então, tentar trazer a consciência disso, a direção mental,
para que você dê ao seu corpo um momento de respiro, e um momento de resguardo, de falar, ok, tem alguma coisa aqui, eu vou pegar isso, botar no meu pacotinho, vou anotar no caderninho da terapia, e vou tentar trabalhar essa história aqui que eu não tô entendendo agora, né? Por que eu gritei, por que eu levantei a voz, por que eu tô chorando, por que eu xinguei o outro, né? Por quê? Porque xingar não é solução. Quando a gente está vendo, quando a gente fala em trauma, quando a gente fala em olhar para si, quando a gente fala em entender a própria verdade, quando a gente fala em olhar a nossa parte que está respingando no outro, a gente fala, aqui falando, parece uma coisa muito simples, a gente sabe que não é, a gente sabe que isso pode demorar meses, pode demorar anos, pode demorar uma vida inteira para que você enxergue um aspecto seu que está te prejudicando e prejudicando ao outro, que não faz parte da sua verdade, mas até então você achava que fazia, né? E dizia, eu sou assim. Então a gente sabe a dificuldade que é a gente chegar num ponto onde a gente tenha clareza a nosso próprio respeito. Isso é natural que seja assim, mas o que não pode se perder é a vontade de fazer isso. Os casais, né, os bons relacionamentos não se medem pelas brigas, mas pela, né, a capacidade, se mede pela capacidade deles se reconstruírem após essas crises. E isso vai fortalecendo o casamento, só como um adendo. Só pra gente chegar agora, vamos pra nossa porta de saída? Já. A gente vai ter que fazer de novo esse tema, hein? Vamos sim, vamos mais vezes. Mas é muito importante, então, esse autotrabalho, né? Esse conhecer. Porque, por exemplo, você está aí num momento de discussão, não tem como, você vai entrar num período refratário emocional, naquele momento que você só consegue sentir a raiva ou a tristeza, algo que domina você. Então, o corpo é comprovado, né? O corpo ele precisa de um tempo para se regular. Então, você tendo consciência que o teu corpo precisa desse tempo, que você está num momento de muita raiva, muita tristeza, e que dali só vão sair palavras agressivas, a partir desse olhar, então, de si e de respeito ao outro, é que é possível fazer, então, uma comunicação mais amorosa, mais assim, respeitosa com o outro, de falar assim, olha, eu tô percebendo que nesse momento, se a gente continuar, a gente vai para um lugar que a gente não vai ser legal para nós. Esse é né, a chave, o respeito, o amor, assim, que pode levar numa discussão, quando vê que não é nesse Vou começar lugar. a te ferir agora, né? E eu não quero te ferir. Não tô bem, né? Então é isso. Autorresponsabilidade. De novo, Autorresponsabilidade, né? você traz para si, né? Eu não tô legal agora, né? Você me despertou, esse momento me despertou algo que não tá legal em mim, então eu peço um tempo para eu respirar. Então, não ficar insistindo na hora de discussão, não, vamos, a gente tem que resolver isso agora, não tem que resolver agora, né? É isso. E isso é porta de saída, né? Isso. É isso. Então, assim como a pessoa tem deverá ter, né, a condição de se perceber e colocar limite, o outro precisa treinar a capacidade de fato ouvir, né? Ouvir, ter escuta real para essa questão e respeitar isso na confiança de que ambos estão tentando fazer o melhor para aquele momento, né? Então, minha porta de saída, nomear o que você está sentindo e normalmente começar com eu me sinto de determinada forma quando você faz isso, né? Se você começar com você faz lá e tá, normalmente vai dar ruim. Normalmente, ainda mais num momento ruim. Então, o entendimento, né, a armadilha de comunicação, ela tem a ver com o tempo e o momento de falar. A gente já passou por muitos, hoje em dia a gente respeita muito mais o momento para falar as coisas, né? Então a gente quase cria rituais para essas conversas importantes, porque, gente, fora do tempo e do lugar certo, não tem jeito. Inclusive, uma porta além, né, de saída escolha um lugar, se vocês são acostumados a brigarem, a perderem muito controle, escolha um lugar público para conversar coisas difíceis. Acaba sendo um autorregulador, né? Acaba sendo um autorregulador. E essa comunicação afetiva mesmo, que é olhar nos olhos e trabalhar a confiança de um pelo outro, no sentido de que a gente quer estar junto. Então a gente precisa dar o nosso melhor, né? A minha porta de saída é sempre a gente perguntar o pra quê. Perguntar o pra quê e lembrar que você vive um relacionamento numa faixa que ela tem um cerne, ela tem uma tônica. Essa faixa do seu relacionamento, ela traz uma tônica que deve se basear, obviamente, no amor, no respeito, no desejo. E se essa tônica é respeitada, a discussão deve, e é importante que fique dentro dessa faixa, porque não é uma guerra, é uma conversa e uma discussão. E se você muda e sai dessa faixa, ela toma outras características. Então quando a gente sai dessa tônica, a música muda. E aí acontecem as presepadas. Então por mais radical que a sua discussão seja, você procure ficar na faixa tônica, que é a tônica do relacionamento. E aí então se discute de uma certa forma. Eu não passo
para essa outra frequência que é muito mais destrutiva. E claro, destrutiva, ela traz a guerra. E quando você está na guerra, você tem troca de acusações. E aí você entra naquilo que você. Você não se expõe porque você está em guerra e vai levar um tiro. Em vez de se expor, você acusa. Quando você entra nesse conjunto, você está simplesmente seguindo a cartilha da guerra naquela pista que determina que seja assim. Porque ali é um lugar que você não banca entrar de outro jeito, você não banca entrar aberto, você não banca entrar amoroso e cúmplice. Então é ficar na pista da cumplicidade, do amor e do respeito. É isso. Tem que se muito espera. mais. Respeito. Tem muito mais. Vamos ter que Essa fazer é a parte palavra, 2, né? hein? Essa é a palavra do podcast de hoje, respeito. Respeito e atenção, Atenção. né? Atenção ao outro. Ok, e esse foi mais um podcast Tripla Visão. Esperamos você no nosso próximo episódio.